Olá pessoal, então vamos falar uma coisa muito importante, que é o modelo da humanidade. Eu vou pular um pouquinho porque é muito importante isso. Essa questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz assim a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles nos respondem categoricamente: Jesus. Vamos a um comentário de Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Criador. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. A questão do número 625 de O Livro dos Espíritos estampa com esplendor a seguinte pergunta feita aos espíritos superiores, dentre os quais um deles respondeu por todos os mensageiros de Deus: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz que serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar em todo o mundo, para os ouvidos de toda a humanidade, com uma só palavra: Jesus. O mestre dos mestres é realmente o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus, encarregado de fazer reviver o cristianismo na Terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus é o guia de todos os povos
E se nós quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, ei-lo no próprio Evangelho do Mestre. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso está em João 8:12. Essa certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres, vibra em todos os reinos da natureza, e os anjos cantam na atmosfera da terra. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor e se desfaz nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora de vida. Poderemos novamente buscar no Evangelho outra afirmação e, esparzindo luz nos escritos dessa mensagem, com esse assunto relevante. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso está em João 1:10. Vejamos há quanto tempo o amor do Cristo acompanha essa casa terrestre, formando a estrutura, preparando seu ambiente para receber a humanidade que igualmente estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos. E o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. Quanto aos grandes mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes do Cristo, de Deus, suas doutrinas têm relação com a doutrina de Jesus. É certo que tem, pois foi Jesus quem os enviou, depois que passou para eles o ensinamento divino, de modo a eles o interpretarem e divulgarem junto a todos nós, os homens. Esses emissários, eles transmitiram a mensagem divina parcialmente, esquecendo muitos conceitos, mas fizeram alguma coisa, e somos gratos pelos seus esforços em conjunto. Em relação a Jesus, a sua entrega de Deus para a humanidade foi total. A doutrina moral saída dos seus lábios divinos tem a pureza que somente o amor universal pode dar. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão, a voz dos céus afirmou: Esse é meu filho em quem me comprazo. A razão não pode tomar outro caminho se analisarmos seus grandes feitos, nunca antes comparados pelo seu Verbo iluminado, tornando-o uno com o Pai. Devemos repetir
para entender o coração e a consciência, a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos, de modo a alimentarmos a expressão maior dentro de nós, em seguimento à vida interna. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É por isso que o Livro dos Espíritos e nós, espíritas, quando estudamos o Livro dos Espíritos, sempre devemos estudar junto com o Evangelho de Jesus, porque tudo ali que está no Livro dos Espíritos, Jesus já falava a eles há muito tempo. Então, quando eu mando os vídeos do Livro dos Espíritos, vocês podem notar que sempre existe uma relação dos Espíritos com o Mestre Jesus. Muita paz, muita luz a todos.